Então, beleza, né? Conforme eu disse, vai estar tudo salvo lá no programa, no canal do programa Abduzir, né? Então, só botar Abduzir 4.0, regional, se inscrevam lá que toda vez que eu salvar um novo treinamento, ele vai estar lá. Então, assim, para início, eu vou pegar a parte bem básica, bem lá do chão, e vou tentar elucidar, explicar cada detalhe que eu conheço. Então, assim, para quem não conhece, né, a gente tem o Step 7, o símbolo do Step 7 é esse que eu estou mostrando aí na tela para vocês, né? Então, o símbolo do Step 7 Manager. O Step 7 Manager, a gente consegue programar qualquer CPU, seja ela CPU 400, seja ela CPU 300. Quando a gente chegar na parte do S5, a gente tem um outro software. Então, o Step 7, né, a versão 7 da Siemens, ela é só mais para CPU 300 e 400. Então, é esse íconezinho aí que está na tela. E aí, dando 2 cliques no ícone, vai abrir essa tela, né? Essa tela em branco. Acho que todo mundo que já mexeu um pouco com a automação, mexeu um pouco com Siemens, né? Já viu isso aqui. Só que eu vou tentar explicar e criar algumas místicas dentro do sistema, né? Então, antes de eu começar aí, abrindo um backup, explicando, eu vou explicar a estrutura do software, né? Então, a gente tem essa folha em branco aqui, que é para você criar um novo projeto. Essa pastinha, você cria um open, né? Você abre um projeto já existente, um projeto não zipado. Essa parte aqui, acessibilidade de nós, é para você encontrar todos os nós que estão ligados ao seu dispositivo. Essa parte de memory card, é que toda CPU tem que ter um memory card, que é a memória que roda, né? Memória ROM. E aí você precisa ter lá na sua memória os seus programas salvos. Então, aqui é a parte de dispositivo. A gente tem a parte de filtro, que usa muito lá no Reference Data, né? Onde é que a gente vai fazer o cross-reference. Tem também essa parte de simulação, né? Simulação, que é onde a gente consegue criar um ambiente de simulação, onde a gente consegue simular qualquer programa, o funcionamento e testar antes de botar para rodar. E também tem a ferramenta de help, né? Uma coisa muito interessante, eu vou falar isso várias vezes, mas é bom a gente lembrar que o help também pode ser adquirido pelo F1, né? Você clicar em qualquer coisa que você tenha dúvida e apertar a tecla F1, ela vai aparecer, né? O que significa aquela informação. Você pode olhar até aqui no fim da tela, aqui no canto esquerdo. Deixa eu pegar um luminox aqui, que fica um spotlight aqui. Fica mais fácil. Então, você pode olhar aqui, ó, seguindo o spotlight, lado esquerdo inferior da tela, você tem aqui, ó, pressione F1 para pegar, né, para conseguir o help. E aí aqui a gente vai começar do menu de trás para frente, né? Porque o file é onde a gente vai iniciar. Ô, Fernando. Então, como eu falei, opa, pode falar. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. É o Will aqui, William da 12. Pode falar aí. Por exemplo, você usa o Simatic aí para fazer o processamento do ladder e tal, mas por exemplo, a galera técnica de automação, eles geralmente usam, a gente vê pelo menos eles usarem na APG, mas você consegue usar isso no notebook comum? Por exemplo, se eu pegar um Lenovo, instalar o Simatic, Sim. Por que a gente usa normalmente a APG, no caso, para um processamento mais rápido, eu não sei, né? Mas eu poderia usar um Lenovo, um notebook normal, para fazer uma interface no meu notebook com esse programa e conseguir a rede da minha linha, por exemplo, conseguiria fazer? Sim. O que acontece? No caso aqui, a gente usa a PG porque a PG é um equipamento industrial, né, cara? A PG é um equipamento que ela tem uma estrutura para aguentar um ambiente industrial. Porém, qualquer sistema operacional, qualquer não, né? Deixa eu recolocar minha frase. O Step 7, a partir do Service Pack 5, a partir da versão 5, ele vai ser aceito nos sistemas operacionais do Windows 7 até o Windows 10, sendo que o Windows 10 é a 5.5 para 5.6 a versão.
A gente pode disponibilizar tanto o software quanto as licenças para você estar instalando para treinar em casa. Isso não tem problema. E só para poder tirar essa mística, né? Hoje a gente usa PG só simplesmente porque é um ambiente industrial. Você pode olhar que os programadores que vêm aqui, que não são, né, da indústria, né, não ficam no chão de fábrica igual a gente, eles vão ter esse step set em outros tipos de aplicação, né, em outros tipos de máquina, né? Então, voltando quando eu estava falando, você pode instalar esse step set em qualquer lugar, eu consigo disponibilizar o software para vocês. A parte de help aqui, onde é que você vai ter toda a parte de versão, por exemplo, né? Qual é a versão que está instalada, né? É a 5.5 CSPack 4, né? Então, acima da 5.5, eu consigo instalar no Windows 7, no Windows 10 e nos Windows mais novos, né? Eu tenho a parte de Windows, que ela não vai aparecer, porque ela cria um arranjo das telas que a gente vai abrir, a gente vai aprender como usar. A parte de Options, uma parte que eu acho muito interessante a gente saber, é a parte do 7PG PC Interface. O que é esse 7PG PC Interface faz? Ele, quando você vai conectar um dispositivo, né, seja ele um dispositivo, como é que eu vou dizer, Profibus ou internet, quando você clica lá no 7PG PC, você abre essa telinha aqui. E aí você tem aqui as placas de rede que tem no seu computador. Como o meu PC, como o computador que eu uso é uma PG, ele vai ter essa CP5711. Ela tem a primeira versão da CP foi a 5313. Aí teve a 5313, a 5612, 5613 e agora a gente está na 5711 e eu acredito que já tem a 6010 também. Cada versão de PG, de PC, CP dessa, né? Então, o que significa esse CP, né? É um controlador, né? É uma porta controladora, né? Então, essa porta controladora, ela diz o quê? Que na minha máquina, no meu computador, eu tenho uma placa de rede que fala para os ambientes Profibus e MPI. Agora, se eu quiser falar com um ambiente Ethernet, que é um ambiente de rede que usa IP, então no meu PC eu tenho, só para a gente poder entender melhor, se eu vim aqui no meu gerenciador dos meus dispositivos, eu vou ter a minha placa de rede, duas placas de rede fixa, que são essas placas de rede P1 e P2. Eu estou usando, no caso aqui, a P2, que eu estou ligado via cabo, e duas placas de rede Wi-Fi. Eu estou ligado aqui numa placa de rede da TP-Link, que é aquele USBzinho que vira Wi-Fi, para poder conectar no AB Wi-Fi e a gente poder fazer esse treinamento. Você pode ver que a minha placa de rede Intel 82579LM e a 82574L são duas placas distintas, né? Troca o número de série e o código name, né? Se você for olhar dentro do 7PG PC Interface, essas mesmas placas de rede que está aberta aí, você vai conseguir ver aqui, né? Então, ó, 82, 57, 4, né? Se a gente dar uma olhada mais para baixo, a gente vai olhar, vai conseguir achar. Beleza. Por que a gente não acha as duas aqui? Isso é bom ter acontecido. Se você olhar aqui, essa minha placa P1 está desabilitada e minha placa P2 está tentando encontrar um local na rede. Ela está habilitada. Então, só vai aparecer aqui quem? Só vai aparecer quem? Show de bola. Só atualizar a tela. Só atualizar a tela.
Então, beleza. A tela atualizou. E agora a gente vai dar uma olhadinha no resto que eu estava falando. Então, beleza. Já vimos aqui o 7PG IPC Interface, como é que ele funciona. Então, cara, eu quero botar para simular lá em casa para eu testar. Eu vou ter que jogar aqui num CMPI. Se a minha CPU é Profibus, o simulador é Profibus. Se a minha CPU ela é de rede, Ethernet, eu tenho que botar local. ISO também é de rede. Qual é a diferença de uma rede local para uma rede ISO, né? A gente vai estar falando isso no de redes, mas só para não ficar um vazio, né? Uma informação vazia, a local eu uso o IP da máquina. O IP a gente sabe que eu posso alterar conforme a minha necessidade. Já a ISO, ela usa o MAC address da máquina. O MAC address é o chassi da máquina. Então, a gente precisa ter lá para eu trocar o MAC, eu teria que clonar ou gerar um software e dar um trabalhão. Então, esse aqui funciona mais parte de MAC, né, que é o chassi da placa de rede. Então, voltando aqui, a gente tem a parte de Options que eu falei. View, não vai aparecer muita coisa porque eu não tenho um projeto aberto. CLP. No treinamento de redes, eu vou estar passando sobre Edit Ethernet Node, que é uma ferramenta muito importante para a gente poder estar entendendo o que está acontecendo no nosso sistema e na nossa rede como um todo. É um dos menus mais eu acho que O áudio está dando uma travada. aí de novo. Eu que tenho mole. Estão, né? Beleza, porque minha tela tinha sumido aqui, mas eu que tinha dado mole. Beleza. Vamos lá, continuando. Então, o menu File, eu tenho a primeira aqui, que é New, onde eu vou criar um novo projeto. Esse New Project Wizard, ele cria um passo a passo onde é que você consegue criar um projeto sem tantas complicações. O Open é para abrir um projeto não zipado. S7 Memory Card é para eu poder escrever ou deletar alguma coisa da memory card. O File também. Delete, que é para eu deletar um projeto, reorganizar, gerenciar. E os mais importantes que eu mais uso é o Archive, quando eu arquivo um projeto, e o Retrieve, que é como eu vou ler um projeto já arquivado, um projeto zipado. Então, para eu abrir um projeto agora já existente, eu poderia usar o Open, abrindo um projeto não zipado, e o Retrieve, abrindo um projeto zipado. Como eu zipo todos os meus projetos, eu vou abrir um Retrieve. Como o computador aqui, teoricamente, ele já está maceteado, ele já conhece todos os caminhos sozinhos, eu vou dar uma voltadinha aqui. Hoje a gente funciona, né? A gente tem todos os nossos backups na rede, né? Todos os nossos backups estão salvos num servidor de backups, que é o servidor 10.81.12.13. Então, eu teria aqui a pasta D, onde é que tem todos os backups do processo, e a pasta P, onde tem todos os backups da linha, do packet. E aqui no D também tem meio ambiente, tem utilidades, tudo que não é packet, né? Então, eu vou abrir aqui. Posso abrir o packet, posso abrir o processo. Vou abrir o processo. E dentro da pasta CLP, eu tenho todas as minhas áreas, né? Então, aqui eu tenho as adherias, Aldots, etc, etc. Eu vou pegar um programa aqui. Qual programa que eu pego? Sei lá. Vou pegar da adherias. Qual? 2? 512. Você quer da linha? Então, vamos voltar. Vamos pegar da linha. A gente volta aqui, ó, no P, 512, linha 512. Vão lá numa enchedora. Enchedora que é a mais legal, que eu mais conheço. Então, abri o projeto.
Ele disse aqui, ó, inabilitado a abrir o arquivo porque o disco é definido ou outra aplicação de acessibilidade do arquivo file. Né? Não há autorização para abrir. Então, provavelmente, quando ziparam esse arquivo, eles ziparam com alguma falha. Então, isso já é um problema de backup. Hoje, se, por exemplo, eu estou com a enchedora parada, preciso ir lá dar uma olhada na enchedora, já não consigo mais, eu estou com problema no backup. Porém, eu vi que tem outro projeto lá. O outro projeto, ele estava como open, né? Ele não estava zipado. Então, vem aqui, 512, linha 512. Vou abrir, chegar aqui, ó, enchedora 1. Vou abrir, ó. Esse K226166 é o comissionamento da máquina. Então, se você for olhar lá na máquina, em algum lugar, ela está lá, dizendo comissionamento. O interessante é que, quando o projeto abre, ele vai te falar que falta algumas coisas, né? Isso que eu abortei agora, gente, a PG que eu uso, ela tem um programa chamado Device Manager. E esse Device Manager, ele transforma todos os nossos instrumentos em instrumentos de rede. É porque ela foi preparada para trabalhar com a retificadora. Mas, geralmente, a PG ou o computador de vocês não vai ter que abortar nada. Ele já vai abrir o programa direto. Então, aqui, para a gente poder... Agora, quase no fim do treinamento. Oi? Pode repetir, por favor? Então, beleza. Então, aqui, gente, agora, se vocês forem olhar, o Windows já abriu mais coisas. Ele já tem como arranjar. Eu quero em cascata, quero horizontal, quero vertical, que é a maneira que eu vou organizar minha tela. Porque, às vezes, eu preciso abrir 2, 3, 4 janelas ao mesmo tempo para poder analisar o problema. E aí, uma coisa que eu acho interessante, né, que aí é o foco desse treinamento de hoje, a gente pode ver aqui que a gente tem esses blocos que se chamam OB, que é os blocos de objeto, né? O que uma OB faz? Qual é a função de uma OB? A gente tem a OB1, que é a OB Cycle Execution, né? De execução. O que esse Cycle Execution faz? O que essa execução faz? Todo programa, todo PLC, ele tem um escaneamento, né? Como qualquer computador, como qualquer máquina, tem que existir um escaneamento. E o que esse escaneamento faz? Esse escaneamento nada mais é que ele lê as entradas, roda no bloquinho lá do programa e atualiza as saídas. Se você vir aqui em propriedades, né, propriedades do objeto, você vai conseguir ver que várias informações, por exemplo, o clock memory. Então, o ciclo de memória, o ciclo de escaneamento desse PLC está marcado para 150 milissegundos. Então, a cada 150 milissegundos, ele lê da OB1 até a última DB e volta lá em cima. Então, esse escaneamento cíclico pode ser dito que ele começa de mostrar para vocês com mais propriedade. A gente tem também a parte de memórias de retenção. Uma coisa que eu acho interessante aqui é a parte de comunicação, por exemplo, eu posso ter no máximo 30 por ninguém no momento. Então, por exemplo, se eu tentei acessar com a PG e não consegui, ele pode estar com limite de comunicação. E a gente sabe que a gente usa o Node-RED, lendo o PLC troca sinal, tem os OPCs, que são os servidores de tela, né, de supervisório, né? E o mais importante aqui, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, se darem uma olhada. CLP. Formação do módulo. Esse módulo information, ele vai passar informações de como o dispositivo está rodando, né? Eu acredito que não vai abrir. Não, abriu sim. Ótimo. Porque eu achei que a rede não ia abrir, mas abriu. Você pode ver aqui que a CPU ela tem um erro. E esse erro está sendo gerado, se a gente vir aqui, Diagnostic Buffer,
Esse erro está sendo gerado porque um módulo de problema ou manutenção necessária. Então, está com problema no módulo ou precisa de uma manutenção. Se vocês olharem aqui, né, na descrição dos detalhes, vocês conseguem ver que aqui está dizendo, ó, request OB diagnóstico interrupt OB 82. Opa! O que essa OB 82 faz? Se a gente vir aqui e ver, ó, IO point fault. Caraca, então eu já sei que o problema desse meu hardware é alguma carta queimada, é alguma entrada analógica sem o resistorzinho lá de terminação ou sem um instrumento ligado, ou é alguma device, um ASI ou qualquer outro dispositivo que não está efetivamente comunicando. E aí uma coisa interessante da gente saber é que se essa OB82 não tivesse aqui, a nossa CPU estaria em stop. E ela ficaria em stop para sempre, até a gente reparar esse erro. Então, o que essa OB82 está fazendo aqui? Ela está limpando o erro, o erro ainda existe, na verdade, só que ela está limpando o erro crítico e não deixando a CPU entrar em stop. Então, a OB32 vai fazer isso para ciclo de interrupção, a OB40 para hardware, por exemplo, 86, Lost Hard Fault, por exemplo. Se eu for lá e arrancar uma carta quente, a minha CPU vai entrar em stop? Não, porque ela tem uma OB que não deixa ela entrar em stop. Communication Fault. Se eu perder uma troca de sinal, ela vai entrar em stop? Não. Programa erro. Se eu for lá e dar um download de um programa errado, ela vai entrar em stop? Não, porque eu tenho uma OB que limpa esse erro. Lembrando que existem erros e erros. Você pode gerar um erro que, sim, pode jogar lá para stop. Se a máquina estiver rodando lá full, né? Sei lá 84 mil, né? 512. 84 mil watts por hora. Do nada você joga a CPU em stop, você vai quebrar o rolamento principal. Então você tem que tomar muito cuidado, porque não é brincadeira. Muitas das vezes a gente está fazendo isso aqui sentado de algum lugar, né? A gente não está vendo lá o que está acontecendo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, explicando as OBs, a gente vai ter mais 10 minutos de treinamento. Eu vou falar sobre FB, FC e DB. E essa primeira parte, né, do nosso treinamento finaliza. E amanhã eu vou passar sobre o bloco. Como é que dentro do bloco é? Aí eu vou falar sobre os contatos, sobre adicionador, subtração, comparador, e porta negada, etc., em ladder. E aí, na próxima semana, eu vou ter 2 dias para falar de STL. Eu vou estar passando no grupo todas as informações os dias, as datas, para estar acompanhando. Porém, se você é um inscrito do nosso canal, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então, falando de FB, cara, o que é uma FB? O que é um bloco de função? Toda FB, dentro dela, tem que ter que a FB é um bloco do qual, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, uma comunicação, né? FB de comunicação. Essa FB de comunicação, eu tenho comunicação, por exemplo, da enchedora com transporte de entrada, da enchedora com transporte de saída, em alguns casos, da enchedora com PZ. Então, eu tenho N tipos de comunicação do qual eu vou usar sempre o mesmo bloco. Então, a FB ela é basicamente um bloco onde eu vou atribuir uma função que vai ser usada várias vezes. Então, aquela função ela pode ser chamada, pode ser usada N vezes. E dentro dela, dentro da FB, vai ter uma estrutura de dados. Se eu abrir a FB, a gente vai olhar aqui dentro dela, ela vai ter algumas informações mais estruturadas. Só abrindo aqui. Só um minutinho que o computador está pensando.
Beleza. Enquanto ele pensa, eu vou para a próxima aqui. Eu volto depois. Então, eu falei que é uma FB é o quê? É um bloco de função. Então, o nome já diz, cara, ele é um bloco onde eu tenho uma função e essa função eu vou usar em N aplicações. Né? Eu vou usar ela N vezes em N coisas. E aí, da FB, a gente já começa a FC, né? Function Control. Então, é um bloco função de controle. Beleza, cara. Então, se eu tenho uma FB, por exemplo, eu tenho uma válvula e aí no meu processo eu tenho 30 válvulas igual àquela. Eu crio uma FB válvula para trabalhar todas as válvulas vão usar a mesma FB. E aí eu crio uma FC e dentro da FC eu organizo o meu programa. Faço a rota, faço quando essa válvula tem que abrir, faço quando essa válvula tem que fechar, faço os intertravamentos, interlocks nas F6. E aí vocês me perguntam, cara, mas a Siemens, do nada, ela quis fazer FC, FB, por que no Rockwell não é assim? Isso tudo é por causa de organização. Eu não sei se é porque a Siemens é alemã, mas eles acabam gerando uma organização estrutural muito mais ativa do que a Rockwell, que é americana. A Rockwell, você não tem uma separação de blocos, porém, você tem, sim, como criar blocos. Mas você vai ter lá um bloco, não vai ser FCFB, né? Ou você que vai dar um nome para esse bloco. Então, a FB, vocês podem olhar aqui, ela trabalha. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente observar, vocês estão vendo que toda ela aqui, ó, ela tem uma tralhazinha. Não sei se todo mundo está conseguindo ver aqui. Ó. Vou pegar um spotlight, acho que fica mais fácil. Cadê você? Eita, eu não sei onde está meu spotlight. Me perdi. Mas eu acho que todo mundo está conseguindo ver aqui verdinho. Ó. Essa tralhazinha aqui, ó, pequenininha aqui. Ó. Se não conseguir ver, vocês falam aí, gente. O que essa tralha quer dizer? Essa tralha quer dizer que é uma variável local. Essa variável local é uma variável que só vai rodar aqui dentro desse bloco. E aí, como é que essa variável local pode ser usada em outros blocos como variável global? Né? A gente sabe que em todos os sistemas de orientada a objeto, a gente tem basicamente 3 tipos de variável. A gente tem as variáveis locais, as variáveis globais e variáveis de transição. Então, essa variável, toda vez que você abrir um bloco e ver uma tralhazinha, ver um asterisco na frente do comentário, né? Na frente da descrição, na frente da variável, você sabe que ela é uma variável local. E aí, essa variável local, se você vir aqui e abrir a janela, né? Você vem no stat. Essas variáveis aqui, ó, vou pegar, por exemplo, essa aqui que eu estou mexendo como exemplo. Ó, vou dar um go to para cima. Ó. Opa, onde é que ela abriu aqui? Ó? Ela abriu dentro do tcompar blocks legged. Então, ele dá um salto do bloco para a direita, salto legged. Isso aí eu vou explicar mais na frente o que significa isso. Mas só para a gente poder entender que uma FB vai trabalhar muitas das vezes com variáveis locais, porém, se eu quiser usar isso aqui em outro lugar, como é que eu faço? FB 240. Então, vamos procurar aqui dentro da FB 240. Eu dou aqui um Ctrl Alt R, que é para abrir meu referência data, né, o meu cross-referência, onde eu vou conseguir ter toda a visibilidade de todas as variáveis que existem no meu programa. Vou dar uma filtrada aqui, que eu não quero perder tempo. A FB é 204. Opa, essa FB 204, ela está sendo chamada, né, na FB 203. Ela está em estrutura de STL. E toda vez que tiver um call aqui, né, esse call é chamada. Eu vou abrir ela. Ela vai demorar um pouquinho, o computador está lento. Mas só para vocês entenderem. Na chamada desse bloco, ele vai ter uma DB atribuída. Então, só para a gente poder fixar aqui. OB são blocos que evitam a falha na CPU ou ajudam no escaneamento. Por exemplo, você tem a OB35,
que é usada para escaneamento de PID, né? Às vezes você precisa de um escaneamento mais rápido, e aí ela tem um ciclo mais rápido. Você tem, por exemplo, a FB, toda a FB vai estar trabalhando em conjunto com uma DB. Então, toda FB tem que ter uma DB atrelada. E toda FC é usado variáveis globais para fazer os controles dos meus processos, das minhas máquinas e etc. E a DB, né? Eu não comentei antes, mas vale a pena a gente ressaltar que a DB, deixa eu escrever aqui, é a minha organização de base de dados. Então, DB, né, database, base de dados. Então, todos esses dados globais, eles têm que estar atribuídos uma DB. Então, só para a gente poder, se a gente ele não quer abrir, não quer me ajudar, mas beleza. Só para a gente poder entender. Vou ter a OB evitando os erros e gerando os ciclos de escaneamento. A FB é um bloco que eu repito várias vezes para várias aplicações, mas cada aplicação vai ter uma DB diferente, e cada DB diferente é um banco de dados de uma aplicação diferente. Ou seja, eu posso usar FB1 para válvula, com a DB1 para válvula 1. Posso usar FB1, né, que é a mesma FB, para a válvula 2 vai ser DB2. E assim sucessivamente. Vocês podem olhar aqui, né, que ele está sendo chamado, né, como communication. Ah, Fernando, mas ela está com asterisco aqui ainda. Beleza, se ela está com asterisco, te dá um go to, ela vai estar aqui em cima. Porque ela faz parte de uma outra estrutura. Cara, uma coisa que eu falo, esses programas da Acronis, eles têm muita reviravolta. Porque a Acronis ela faz isso para ter uma segurança intelectual. Senão qualquer nacionalidade chegaria aqui e roubaria a propriedade intelectual dos caras. Então, os caras eles fazem muitas e muitas voltas para tentarem defender essa propriedade intelectual. Aí você vai me perguntar, mas, Fernando, eu não sei qual DB FB 204 está, mas ela está atrelada a 203. Então, vamos ver quem a 203 está chamando. Ó. Opa! Já ela está no FC. Se ela está no FC, tem uma DB atrelada. Vamos abrir aqui. Esperar o programa responder. Como está acabando o tempo aqui, gente, para a gente poder ir embora tranquilo, só vou fazer mais um overview. Se tiverem dúvidas, já vamos perguntando. Tem mais 2 minutinhos aí para acabar a reunião. Então, assim, falei sobre OB e falei sobre DB. Falei um pouco sobre as aplicações daqui, sobre as aplicações, né, do menu principal. Essa estrutura eu não falei, mas eu vou estar falando sobre hardware e sobre connection nos próximos treinamentos, que esse treinamento é focado em ladder, né? O programa ele está abrindo aqui ainda, mas se alguém tiver alguma dúvida, vamos já perguntando e a gente já vai se alinhando aí. Mas se foi bem clara a explicação, se todo mundo conseguiu entender, beleza, a gente vai encerrar o treinamento. Só vou esperar o bloco abrir para mostrar para vocês como é que a FB trabalha com uma DB atrelada, né? Como é que eu declaro essa DB em cima da FB, e aí a gente finaliza o treinamento. Mas o treinamento vai estar salvo lá, para quem não pegou do início, no Zoom não, desculpa, no YouTube do Abduzir, e a gente vai conseguir fazer os trabalhos. Então, beleza. Vocês podem ver que a FB 203, né? Tá bonitinho aqui. Comunicação entre drive, controle e simatica. Opa! Então, eu já sei que é uma comunicação entre o Step 7 e o BIR, porque o BIR que faz a parte de drivers, né? Eu não sei na 512, mas no 541 é isso. Eu não sei se na 512 é BIR também, eu não lembro. E aí você tem a FB atrelada com uma DB.
Ah, Fernando, mas se eu quiser aqui não ser mais a DB 745, quero que seja outra. Você vem aqui, escreve DB 8888, sei lá. Ele vai dizer, essa DB não existe, você quer gerar ela? Eu não vou gerar para não ficar gerando muito lixo, né? Eu posso voltar aqui e ele volta à estrutura normal. Agora, a DB 745, vamos dar uma olhadinha